O Espiritismo é filosofia que transcende o inimaginável, quiçá sonda o insondável, enriquecimento intelectivo permanente, ciência experimental que decifra o indecifrável e concebe o inconcebível, fé raciocinada, discernimento consciente e proativo. E é moral imanente e intuitiva, espiritualidade operante, evangelho na ação irretorquível. A filosofia busca os porquês da vida e do bem viver incoercíveis, a razão do existir e o real significado da existência. Empenha-se em conhecer a completude das coisas, a essência dos seres, as circunstâncias da vida multiforme e multidimensional, a maneira coerente e harmônica de nos relacionarmos com tudo e com todos. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam, o quarto programa da terceira temporada da nova série. Existir, o existir e a existência. A nossa gratidão a vocês, internautas ou net espectadores, a Aline Gonçalves que nos conduzem até vocês, às emissoras parceiras, às empresas parceiras, os corações solidários que nos ajudam na manutenção de nosso projeto. O Instituto O Despertar da Consciência ou simplesmente o Despertar da Consciência. Então esse programa é desafiador, o existir e a existência. Por isso nós lançamos mão dos recursos do nosso segundo filho, o Despertar da Consciência de átomo, ou melhor, de sal da terra à luz do mundo. De átomo ao anjo seria esse, que ficou errado o título, do átomo ao anjo. É de átomo ao anjo o nome correto. Então vamos estudar. Você sabe o porquê você existe e o objetivo da sua existência? Porque em Deus eu existo como um ser constituído. E, ao mesmo tempo, eu vivo experiências e me movo daqui para ali. Então, em Deus existimos, vivemos e nos movemos. Então, qual o objetivo da atual existência sua? A vida é única. As existências e as experiências é que são muitas. O seu existir, do que você é constituído? A sua individualidade imortal. E você como alma, fração diminuta desta individualidade. No segundo livro também colocamos, nós somos partículas imperfeitas da e na perfeição absoluta. Então vamos estudar um parágrafo que será o suficiente para esse propósito. Só relembrando, o Espiritismo é filosofia que transcende o inimaginável, porque você não tem amarras no seu pensamento com essa filosofia. Quiçá essa filosofia vai sondar o insondável. E o que ela sintetiza? Enriquecimento intelectivo permanente. Ela vai te propiciar. E, ao mesmo tempo, o Espiritismo é ciência experimental. E essa ciência transcendente também, ela vai decifrar o indecifrável pela ciência acadêmica. E concebe o inconcebível, porque ela é o quê? Ela é fé raciocinada.
ela é discernimento consciente e proativo. Então, a fé já tem uma base. A base é a compreensão perfeita daquilo em que acredita. Por isso, para compreender, primeiro eu tenho que crer, tenho que acreditar, chegar a essa conclusão pela filosofia, pela ciência transcendente em mim. E é moral, imanente e intuitiva. E o que é essa moral imanente e intuitiva? Espiritualidade operante, evangelho na ação irretorquível. Então, essa ação precisa ser irretorquível para falar que ela realmente é o evangelho aplicado. Então, a filosofia busca os porquês da vida e do bem viver incoercíveis. Porque a vida, para nascer, morre, e para viver, mata. E viver, pura e simplesmente, é um fenômeno biológico. Viver bem é a busca do prazer, prazer sensório, prazer ilusório. Agora, bem viver é conforme o Evangelho, conforme as diretrizes cósmicas. Então, a filosofia busca os porquês da vida e do bem viver desta vida incoercíveis, porque ninguém consegue parar. Nada para, tudo é movimento. A razão do existir, vou me aproximar de você. Então, a razão do existir, do seu existir, do meu existir, do nosso existir, e não só isso, e o real significado de nossa existência nesta etapa. O que é que nós estamos fazendo? Não é difícil com o que já falamos. O que é o Espiritismo? Vimos lá a ferramenta belíssima. Ao mesmo tempo, a alma do Espiritismo, que é a caridade, e depois o amarmos-nos uns aos outros. Então já temos um belo roteiro. Então agora nós já sabemos desse existir como seres constituídos e da razão de nossa existência. E vamos dar na sequência agora diretivas para que entendamos esse existir e a existência. Então, esse ser que tem essas características, que deseja decifrá-las, empenha-se em conhecer a completude das coisas, a essência dos seres, as circunstâncias da vida multiforme e multidimensional, a maneira coerente e harmônica de nos relacionarmos com tudo e com todos, que é o amarmos uns aos outros. Vamos bem devagar? Então, nós temos essa filosofia, como nós já repaginamos aqui e te mostramos outra vez. Essa ciência, essa moral. Para quê? Para compreendermos o real significado da vida, dessa existência e também o objetivo, a razão do nosso existir. Então, a razão do nosso existir e o real significado da existência. Se quisermos entender isto, nós vamos nos empenhar em conhecer a completude das coisas. Água. Sabemos que aqui tem, na estrutura da água, nessa gotinha, não sei se dá para ver, em média 9 trilhões de átomos, que são aglomerados de forças vivas. Então, se eu quero compreender a completude da água, por exemplo, eu já começo entendendo que o meu corpo é mais de 2/3 d'água. E, ao mesmo tempo, que o amor é a alma da vida, e cada átomo é um aglomerado de forças vivas. Então, por trás desse átomo, 2 hidrogênios simples e 1 oxigênio, nós sabemos que quem deu origem a esses elementos foi o amor. O amor é a alma desses elementos. E, ao mesmo tempo, estas alminhas atômicas só se nutrem de amor, de mais amor, que é o amor substância,
do átomo primordial. Então, o átomo primordial nutre o átomo físico. Então, a completude das coisas. E se eu quiser um tanto mais, eu vou estudar nessa estrutura H2O, 2 oxigênios simples e 2 hidrogênios simples e 1 oxigênio. O oxigênio é constituído de 8 hidrogênios pesados, que tem um nêutron, um próton e um elétron. E os hidrogênios simples, que estão presentes na molécula H2O, só tem um próton e um elétron, que nasceram do nêutron. Então, se eu quiser compreender a completude, eu vou estudar a estrutura molecular da água, os átomos, elementos atômicos, subatômicos, infraatômicos, até remontar à origem, para compreender a completude das coisas, a essência dos seres, a essência consciencial dos seres, suas virtudes. Então, a essência, em nós, no espírito, a superconsciência. Às vezes você vai me julgar pela minha aparência, por essa expressão corporal. E às vezes não tem os valores para entender, porque você só pode entender a minha essência pela sua essência. Eu só posso entender um conteúdo como o desse livro se eu tiver o conhecimento em mim, para comparar o que está no livro com aquilo que existe em mim. Senão, eu vou precisar estudar com outros companheiros, formar essa compreensão pelas ideias de muitos. Agora, eu posso estudar sozinho que eu vou compreender o conteúdo, porque nós vamos receber essas referências de outrem. Então, a filosofia busca os porquês da vida e do bem viver incoercíveis, a razão do existir e o real significado da existência. O ser vai empenhar-se em conhecer a completude das coisas, a essência dos seres, porque eu vou comer uma batatinha, a batatinha, a parte que eu estou sentindo pelo meu tato, ou vendo, ou ao mesmo tempo usando um outro sentido, ela tem uma alma, ela tem uma essência, ela tem um espírito que está animando a forma. Então, a essência dos seres, a completude das coisas, a essência dos seres. E, ao mesmo tempo, as circunstâncias da vida multiforme, da vida de múltiplas formas como ela se apresenta. E, ao mesmo tempo, multidimensional, porque só o nosso corpo biológico tem mais de 380 dimensões. Isso se eu quiser iluminar-me, porque o ser que iluminou-se é o ser desperto, que além de despertar na consciência, ele tornou-se o iluminado. Buda, o iluminado. E quando Buda se iluminou, ele sabia da sua origem, quantas vidas tivera até chegar onde chegou, sua natureza e sua destinação. Esse é o ser que iluminou-se. Então, ele vai empenhar-se em conhecer a completude das coisas, a essência dos seres, as circunstâncias da vida multiforme e multidimensional que está num simples alimento, e ainda a maneira coerente e harmônica de nos relacionarmos com tudo e com todos. Porque a harmonia é a lei que governa o todo. O amor, o evangelho cósmico. Então, existem 3 concepções que devemos considerar no espírito, segundo Rossini, como espírito. A harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia é a lei que governa o cosmos. A ciência é a ferramenta que temos para compreendê-la. E a virtude é a vivência daquilo que foi compreendido. Mais uma vez, podemos ver a filosofia, ciência e moral. Então, a harmonia nos arrebata, porque é o Evangelho, a ciência nos esclarece e a virtude nos educa, segundo Rossini. E quando as 3 potências tornam-se uma,
chamamos de pureza. Quem receberá boa nova com a pureza do coração de uma criança, algo que está em harmonia por respeitar as leis, que discerne porque estudou a ciência e que se educou no cultivo das virtudes. E agora mais um pouquinho. A ciência experimenta e personifica o intangível. Então, a ciência ela vai experimentar e vai personificar o que era antes intangível. Ela vai dar forma, porque ela pode materializar-se, 2 hidrogênio, 1 oxigênio, e ficar tangível. Eu já posso medir, posso pesar, posso sentir. Então, a ciência experimenta e personifica o intangível, verifica e comprova o improvável. Isso é a ciência espiritual. A fim de averiguar e testificar a verdade libertária, para nos libertar. A realidade essencial daquilo que a filosofia tão somente conheceu ou percebeu. Viu a importância da ciência ou da vivência. Isso é o amar o próximo como a nós mesmos. O amai-vos uns aos outros. Então, mais uma vez, a ciência experimenta e personifica o intangível. Verifica e comprova o improvável, a fim de averiguar e testificar a verdade libertária, aquilo que vai nos libertar da dependência, a realidade espiritual daquilo que a filosofia tão somente conheceu ou percebeu nas suas conjecturas dos raciocínios. Por meio da ciência, chegamos ao discernimento proativo. Eu posso antever uma situação. A ciência, na astronomia, por exemplo, pode calcular e prever que 2 corpos podem se chocar. Então, proativamente, eu vou criar mecanismos de defesa. Então, por meio da ciência, chegamos ao discernimento proativo, ou seja, aprendemos a identificar o que é fato e o que não o é. O que é verossímil, o que é verdade e o que não o é. E, por fim, a moral é o que decorre das 2 maneiras anteriores de conhecer o mundo, os seres e suas relações. É o sumo desse conhecimento, pois, em decorrência dele, construímos um conjunto de saberes, aos quais chamaremos de princípios, de valores que vão reger, agora com o conhecimento de causa, o novo relacionamento com tudo o que nos rodeia, com todos os seres e circunstâncias, de uma forma construtiva, edificante e salutar, de maneira a planificar e engrandecer todos os envolvidos no convívio. Está mais ou menos claro a ideia? Estou quase lendo de carreirinha, porque o segundo livro ele vai minuciando mais detalhadamente cada situação. É só prestar atenção. Não é difícil. Vou seguir até no final do parágrafo, só mais um pouquinho, e depois a gente retorna. Previne o desgaste dos envolvidos, as feridas decorrentes das asperezas do trato, a quebra da confiança e o fim das amizades. Então, ele vai prevenir tudo isso. Valores como a paciência, a tolerância, a compaixão, a bondade, a humildade e o amor desinteressado devem ser cultivados pelos que seguem os postulados espiritistas ou o ensino universal dos espíritos. Por meio deles, desses postulados, lograremos alcançar o ideal de luz
interior a que a doutrina dos Espíritos objetiva a conduzir-nos. Então, aqui dá para fazer um fechamento desde o primeiro programa até o quarto, que na realidade é uma síntese. Nós estamos aqui adquirindo ou tomando ciência do nosso existir como ser constituído, como cidadão cósmico, como uma fração encarnada do ser imortal. E esse livro oculto que está em nós, o livro das nossas experiências, é que precisamos aprender a ler. Por isso que primeiro a gente busca o que já possuímos. A alma está como uma semente que, após ser sintetizado o conhecimento na árvore, está em latência. Ela não sabe ser árvore por si mesma. A alma é um ponto de autoconsciência pura, esse ser que existe. Mas ela não sabe ainda se comportar como tal, como a sua essência. Porque se é um ponto de autoconsciência pura, a autoconsciência é a melhor atitude que nós temos para executar uma ação. E ela é um ponto de autoconsciência pura, quer dizer, do que há de melhor em nós que encarnamos para uma nova proposta de vida. Só que ela precisa maturar-se. Ela precisa morrer na forma e renascer nos valores. Por isso, a alma do Espiritismo é a caridade, benevolência, indulgência, misericórdia. O amai-vos uns aos outros, a aplicação. A chave dos céus que temos em nossas mãos. Está entendendo? Por isso, não tem como teorizar. O segundo livro é um manual prático. Vamos só reler algumas coisas aqui a partir desse instante. Então, a filosofia busca os porquês da vida e do bem viver incoercíveis, a razão do existir e o real significado da existência. Ainda a filosofia, ela empenha-se em conhecer a completude das coisas, a essência dos seres, as circunstâncias da vida multiforme e multidimensional, a maneira coerente e harmônica de nos relacionarmos com tudo e todos. Tudo isso é função da filosofia. Agora, da ciência. A ciência experimenta e personifica o intangível, verifica e comprova o improvável, a fim de averiguar e testificar a verdade libertária, a realidade essencial daquilo que a filosofia tão somente conheceu ou aprendeu, ou percebeu. Por meio da ciência, chegamos ao discernimento produtivo. Eu falei proativo lá atrás, então ao discernimento produtivo, e pode ser proativo também. Ou seja, aprendermos a identificar o que é fato e o que não é, o que é verossímil e o que não é. E a moral, que é a vivência do Evangelho, amai-vos uns aos outros, a moral é o que decorre das duas maneiras anteriores de conhecer o mundo, os seres e suas relações. Então, sem filosofia, sem ciência, não tem como vivenciar o Evangelho. Então, a moral é o sumo desse conhecimento, pois, em decorrência dele, construímos um conjunto de saberes, aos quais chamaremos de princípios, de valores que vão reger, agora, com conhecimento de causa, o nosso relacionamento com tudo o que nos rodeia, com todos os seres e circunstâncias, de uma forma construtiva, edificante e salutar, de maneira a plenificar e engrandecer todos os envolvidos no convívio. Tudo isso é função, o último, da parte moral, mas são interdependentes, filosofia, ciência e moral.
E, por fim, as leis morais podem ser comparadas ao óleo lubrificante das relações com os seres e as coisas. Elas previnem o desgaste dos envolvidos, as feridas decorrentes das asperezas do trato, a quebra da confiança e o fim das amizades. É uma prevenção, essas leis morais. Os valores como paciência, tolerância, compaixão, bondade, humildade e amor desinteressado devem ser cultivados pelos que seguem os postulados espiritistas, ou o ensino universal do Cristo ou dos Espíritos. Por meio deles, por meio desses postulados, lograremos alcançar o ideal de luz interior que a doutrina dos Espíritos objetiva conduzir-nos. Então fica essa dica, o existir e a existência. Ou tomarmos ciência do nosso existir e adquirir consciência dos objetivos, do real significado da existência. Gratidão a vocês, net espectadores, a Aline Gonçalves que nos conduz até vocês, as emissoras parceiras, as empresas parceiras, os corações solidários. Não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, que estão na descrição do vídeo. Desde aqui o canal do YouTube, o Facebook, o Patreon, o Telegram, o Instagram, o Sparkle, o Rumble, o Spotify, Google Podcast, iPhone Podcast. E nos ajude compartilhando, dando seu gostei, comentando, convidando mais alguém. Deus nos abençoe grandiosamente e multiplique milhões de vezes o gesto de cada qual. Até já. Namastê.